Eu me chamo Nathan Cirino, eu sou realizador de audiovisual em Campina Grande e atualmente eu também sou professor do curso de Arte e Mídia da UFCG. Eu acho que o título cineasta, ele me incomoda um pouco. Eu acho que eu gosto de pensar que eu sou, enquanto até bacharel em arte e mídia, sou diretor de arte e mídia. E isso se reflete na minha vontade de contar história, desde a minha graduação. Então eu terminei minha graduação em arte e mídia em 2009 e de lá para cá eu tenho feito cinema, né, tenho trabalhado com, tanto estudando, né, o roteiro, a produção audiovisual, quanto realizando também. Quando eu terminei o curso de arte e mídia, eu me juntei com um amigo, com alguns amigos, né, com André da Costa Pinto, com Renato Renes, Bernardo Renes, e a gente criou uma produtora de cinema dentro de Campina Grande chamada Quebra Panela. Na época era muito ousado pensar numa produtora de cinema especificamente, porque o que se fazia em Campina Grande com audiovisual era basicamente publicidade. Então quem fazia cinema fazia numa brecha de possibilidade das produtoras, digamos assim. E a gente tinha desde o início essa concepção de que não, que a gente queria uma produtora especificamente de cinema para cinema. E assim a Quebra-Panela começou e a gente fez muitos trabalhos junto com a UEPB, na verdade com o apoio de Marlene Alves, na época era reitora, e a gente fez diversos curtas na cidade também, aproveitando o boom na época que era o Comune Curtas. Então, Comune Curtas, muita gente produzia em Campina Grande para exibir no Comune Curtas, e a gente acabou vendo nisso um nicho para produzir. Na verdade, mais do que sustentar a Quebra-Panela financeiramente, a gente queria produzir. É tanto que a produtora ela acabou terminando, né, alguns anos depois, mas isso foi depois de a gente já ter feito diversos curtas na cidade de Campina Grande com pessoas que tinham a curiosidade de produzir, com diretores iniciantes, com outros diretores já de carreira. E um filme que marcou muito essa época pra gente foi o meu primeiro curta profissional, que foi o Lamúria, em 2011. Quando o André chegou para mim com a ideia, com um argumento do Lamúria, em 2010 mais ou menos, ele queria que a gente fizesse algum filme sobre essa relação de professor e aluno, algum filme que falasse poeticamente desse amor platônico, e eu me propus a roteirizar o filme, a criar aquela história e a dirigi-la também. Isso porque eu tinha muitas coisas escritas, tinha poemas escritos, eu queria também juntar essas minhas duas paixões, né, a escrita e o cinema, e eu tinha acabado de me formar, então foi uma forma de juntar tudo aquilo que eu gostava de fazer no meu primeiro trabalho audiovisual. E a gente começou a juntar a galera que queria produzir na época, sem verba praticamente nenhuma, né? Foi muita gente de cinema de guerrilha mesmo, juntou na vontade de fazer, e a gente realizou o Lamúria. O Lamúria conta a história de um aluno que tem a missão de escrever um poema, e ele acaba nesse poema tendo a oportunidade de se declarar, né, implicitamente para o seu professor de literatura. Então a gente juntou ali Fabiano Raposo, juntou Pablo, Jonathan, os atores, né, no caso, que deram vida a esses personagens, e a gente fez todo o processo certinho de ensaio, de pensamento de personagem, de preparação de elenco. Me lembro que a gente até mandou produzir fardas e tudo, gravou num colégio aqui da cidade. E, para nossa surpresa, foi um curta que foi muito bem recebido. Ele passou por assim, mais de 20 festivais, teve inclusive exibições em 8 países. E eu me lembro muito que quando eu estava no Mix Brasil, em São Paulo, com ele, eu falava da verba do Lamúria e as pessoas não acreditavam, né, que o filme tinha sido feito com a verba que a gente fez. Porque era menos de R$ 1.000, mais ou menos isso. E mesmo assim o filme correu. Então isso me despertou muito para as possibilidades de alcance do audiovisual. Como eu gosto de falar que eu sou contador de história, então já trabalhei com teatro, já trabalho com podcast, trabalho com literatura, com roteiro. Então eu gosto de contar história. E quando eu vi que aquele filme conseguiu ser visto, aquela história conseguiu ser vista em diversos países, em diversos lugares, até hoje o filme tem mais de 1,5 milhão de views no YouTube. Então isso me despertou para o alcance que o cinema tem e como essa forma de contar a história especificamente era muito importante para mim e era muito válida para mim, para o que eu queria fazer. É uma forma da sua voz ser ouvida, das suas histórias serem contadas para o maior número possível de pessoas. E aí geralmente a gente pensa o filme como tendo uns 2 anos mais ou menos de carreira de festival, né? A gente sempre planeja dessa forma. E isso foi em 2011, então quando deu o prazo desses 2 anos, em 2013, eu consegui usar o prêmio que a gente tinha ganhado no Comune Curtas com o Lamúria. Era uma verba X para ser gasta junto com a produtora Pigmento de João Pessoa.
E aí foi minha chance de trabalhar com um cara que eu admiro muito, que é o João Carlos Beltrão, e ele foi o fotógrafo do meu segundo filme, que foi O Amador, em 2013. O Amador, ele veio de um sonho que eu tive, onde eu me via dentro de um filme e eu percebia que eu era ator desse filme. E isso me deixou muito agoniado, assim, muito sufocado quando eu sonhei, e eu acordei e anotei esse sonho. E acabou que a gente levou para frente a ideia, a gente desenvolveu um roteiro, onde a gente trabalhava com um ator que fazia teste para um filme, e durante o próprio teste ele era informado das coisas que o personagem tinha que fazer. E a gente gravou de fato o teste do elenco do filme para usar no filme. Então todo mundo que fez o teste assinava um termo já concordando em participar do filme com aquela filmagem do teste de elenco. E o filme foi totalmente metalinguístico, né? Foi o cinema sobre o cinema, foi uma coisa meio voltada para o romance também, de certa forma. Ficou na linha do Lamúria também, né? Essa coisa um pouco mais romântica que eu tinha no início ali. E o Amador ainda correu alguns festivais no Nordeste e tal, mas não teve tanto alcance quanto o Lamúria teve lá em 2011. Quando eu terminei o Amador, aí veio o doutorado, né? Eu tive que sair de Campina, fui morar fora durante 4 anos, e a partir de 2014 eu fiquei até 2018 parado, na verdade, parado em termos de produção cinematográfica, porque eu estava fazendo doutorado lá em Recife. E aí voltei em 2018 com a vontade de voltar a produzir também, de fazer cinema também. E uma coisa que me inquietava muito era um filme que a gente tinha começado ainda na Quebra-Panela, lá em 2010, 2011, e que tinha ficado no meio do caminho, que se chamava Madame. O Madame foi fruto de um contato que André tinha de família com a primeira vereadora eleita transexual na França, né, que era daqui de Barra de São Miguel, da Paraíba. Então André queria muito contar a história de Camille, e a gente viu nisso uma oportunidade de fazer um filme grandioso, assim, grandioso não necessariamente em termos estéticos, mas grandioso no tema, na força que ele tinha, na força da personagem. E acontece que a gente gravou com ela, inclusive em 2010, final de 2010 eu acho. Fomos à França, inclusive, gravar em 2011, e a gente chegou num material tão bom que a gente não queria reduzir ele para transformar num curta, e a gente também não tinha, né, material para expandir ele para um longa. A gente tinha um material editado de um média-metragem. E o que eu e André a gente conversou muito foi que a gente tinha que guardar esse material. Uma hora alguém iria olhar para o material do Madame e ia dar essa chance de a gente fazer o filme fermentar, fazer o filme crescer. E isso aconteceu justamente quando eu terminei o doutorado, ali por volta de 2018, a gente voltou para a França. Dessa vez o filme foi parar no apoio da Globo, a Globo News, a Globo Filmes, que colocou um dinheiro em cima e fez assim, ó, volta para lá, faz a imagem complementar que você precisar, vamos remontar o filme, vamos construir de novo. E aí se juntou a Canhota Filmes lá do Rio de Janeiro, a Globo News e a Maria Fita. A Maria Fita, que foi uma nova produtora, que no caso eu montei com o André e com o Carol Torquato. Então nós três nos juntamos para, mais uma vez, termos uma produtora em Campina Grande voltada para cinema especificamente. E André tinha essa ideia da Maria Fita, que é um pássaro, né? A Maria Fita é um pássaro do sertão. E a coisa da fita, né, tem um pouco a ver também com o cinema, com a película. Então a gente achou um nome legal, André trouxe esse nome pra gente e a gente quis levar adiante. E aí a Maria Fita nasce com o Madame, com esse filme que ganhou corpo e que acabou virando de fato um longa-metragem. E aí o Madame chegou aí para o Festival do Rio, né, já foi exibido no Canal Brasil, inclusive o Lamúria também foi exibido no Canal Brasil. A gente teve um retorno muito interessante do Madame porque ele tocava num tema muito sensível num momento em que o Brasil estava voltando atrás, na verdade, em muitas discussões sobre transexualidade, sobre a liberdade, né, das pessoas em relação a gênero, em relação à sexualidade. Então a gente teve algumas premiações do Madame até o final de 2019, a gente foi premiado no Digo, a gente foi premiado também no Festival do Rio, no próprio Festival do Rio, e o lançamento dele aconteceu também no For Rainbow, em Fortaleza. E ele começou a aparecer nos festivais ali no final de 2019 e início de 2020. Acontece que veio a pandemia, né? E aí a pandemia deu uma esfriada total assim na carreira do Madame, digamos assim. E a gente se viu com um filme que foi perdendo força, pelo menos em termos de festivais, de projeções, de mostras, de participações nessas exibições públicas. Só que coincidiu com o início de 2020, quando eu estava querendo voltar a fazer ficção.
porque o Madame era uma praia desconhecida para mim, o documentário, e eu estava dividindo a direção com o André, né, com o meu amigo, meu sócio, e eu queria voltar a produzir de fato ficção e assumindo a direção, né, ser a mente criativa de um projeto de ficção novamente, assim, sozinho. E aí veio a ideia do O Que Resta. O Que Resta é um filme que ele foi gravado em março de 2020, e aí, sem exageros, uma semana depois da gente finalizar a gravação, a cidade estava fechada por causa da pandemia. Então, é um filme que ele nasceu ali às portas da pandemia de Covid-19, e a gente passou um ano quase, ou mais de um ano, acredito mais de um ano com ele parado, porque a gente estava naquele processo de saber se iria voltar para fazer alguma imagem de preenchimento, capturar alguma coisa a mais para o filme. O próprio processo de montagem, né, foi bem difícil, foi arrastado, porque era uma situação completamente nova. E à medida que o tempo ia passando, a gente ia vendo que o filme ele tinha que ter o seu próprio tempo de maturação, deixar ele descansar de fato, e a gente foi retomar ele somente em 2021. Foi um processo parecido com o que aconteceu com o Madame, porque o Madame teve cerca de 8 anos, né, entre ele ser iniciado e ele ser finalizado. E a gente brinca muito, eu e André, que o Madame ele realmente nasceu no momento correto, porque ele nasceu no Nordeste, ele nasceu filho de 2 pais, ele nasceu falando de uma transexual, dentro de um governo que é totalmente avesso a todas essas coisas. Então a força do Madame foi muito do tempo do Madame, daquilo que o Madame exigiu ser e que a gente respeitou para isso. E aí quando veio O Que Resta foi a mesma coisa, eu fiz, o filme não vai poder ficar pronto de qualquer jeito em 2020, então deixa ele quieto e no tempo dele ele vai vir. E aconteceu que em 2021 a gente de fato terminou o filme, foi mais uma produção Maria Fita, né, no caso, e a gente juntou uma equipe que tinha essa vontade também de testar as coisas, de descobrir, né, muita coisa ali no que a gente estava fazendo, seja em termos de trilha sonora, de atuação. Essas inquietações da produção voltaram, né? Na verdade, foi um tema que veio para mim não nos moldes antigos do que eu fazia antes do doutorado, que era falar muito de coisas românticas, né, de coisas muito mais poéticas, mas acho que O Que Resta ele veio com uma pegada mais documental, talvez por influência do próprio Madame, que foi um contato com o documentário que eu tive. Então ele veio com a pegada documental da feira de Campina Grande, ele veio falando sobre abandono, sobre família, né, sobre relação familiar. Então acho que são outros temas que eu comecei a ver possibilidades de abordar nessas histórias que eu queria contar. E aí com a pandemia veio a Lei Aldir Blanc e com ela a possibilidade de participar de um outro filme. E aí veio a proposta de um filme que foi totalmente diferente daquilo que eu já tinha feito antes, que é o Apneia, que ele está para ser lançado em 2022 ainda. O Apneia foi uma co-direção, na verdade, minha e de Carol Torquato, que também é minha sócia da Maria Fita, minha amiga também. E a gente foi para um campo diferente diante de toda a situação da pandemia, porque é um filme de não trama, é um filme que não tem história. Ele tem um personagem fluido, indefinido, ele é quase uma videoarte, ele é quase uma experimentação cinematográfica. Então acho que na medida em que eu estou produzindo, eu estou testando formas de contar, de montar, de fotografar, influência de trilha sonora. Eu acho que toda a produção cinematográfica para mim ela é uma grande experimentação. A cada trabalho eu quero testar alguma coisa nova e descobrir novas formas de contar a história. Talvez por isso que eu não me sinta tão à vontade com o título cineasta, apesar de fazer cinema, né, já há algum tempo. Mas eu acho que a minha grande paixão é contar a história, seja a partir de um texto, de um conto, de um livro, de um roteiro que nem vai ser meu, em termos de direção mesmo, de execução, ou num audiovisual, né, numa produção audiovisual. E acho que essa é a minha grande paixão, de fato, é contar histórias e fazer com que elas emocionem, com que elas cheguem às pessoas e transmitam algum tipo de sentimento. Eu acho que o que eu faço, apesar de serem histórias completamente diferentes, o Lamúria tinha um ambiente de colégio, o Amador tinha um ambiente dos anos 80, né, era uma coisa mais de época. O Madame a gente foi para a França, sabe, são produções extremamente diferentes umas das outras, mas eu acho que por mais que sejam diferentes as situações, as histórias dos personagens, eles acabam sendo também um lado da minha história de alguma forma. São formas de contar os meus afetos e desafetos, né, meus problemas. Então nunca é só, para mim nunca é só o que o filme está mostrando para todo mundo, né? Ele tem uma camada ali particular minha
que talvez só eu alcance, né? Mas isso não me incomoda. Eu gosto de fazer o filme para colocar a minha questão nele, meu conflito nele, e ao mesmo tempo eu gosto que ele assuma outros conflitos, na medida em que as pessoas assistam e vão se reconhecendo nesses filmes. O filme que eu mais gostei de fazer, eu acho que o último, agora, o Apneia, tem um lugar especial para mim, porque é um filme de experimentação, é um filme de estética, mais do que narrativa. E eu sou um cara que estudo narrativa. Narrativa é minha vida, né? Em termos de mestrado, de doutorado, de sala de aula. Eu gosto de narrativa, estudo narrativas, estudo novas tecnologias. E aí, pela primeira vez, eu fiz um filme que não se importa com a narrativa, ele se importa com a estética. Eu acho isso muito importante para mim, né, enquanto realizador, enquanto artista, e estou ansioso para terminar o filme e poder compartilhar com vocês também. Tem uma coisa que me incomoda um pouco no fazer cinema, que é justamente a profissionalização da coisa, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas que de fato vivem de cinema, pelo menos no nosso estado. Geralmente são pessoas que fazem cinema, que são extremamente reconhecidas na área, mas que têm uma fonte de renda externa, têm uma outra fonte de sustentar mensalmente lá seus débitos, seus créditos. E isso me incomoda bastante, assim, de saber que às vezes algumas pessoas dependem de um trabalho para se manter e não vivem daquilo que tem talento para fazer, que tem todo o potencial para fazer. Então, quanta coisa a gente perde atualmente no Estado, talvez no Brasil, né? Posso até ampliar um pouco mais, mas quantos talentos a gente perde, quantas pessoas, quantos filmes, quantas histórias que podiam estar sendo contadas, porque não existe esse crédito, né, de uma forma constante. É necessário vir uma pandemia para que exista um tipo de fomento, de incentivo, para que as pessoas possam realizar um sonho e produzir esse tipo de arte e fazer essa arte, essas histórias chegarem a outras cidades, países, a outros povos. Mas eu acho que a gente pode incentivar, né, para que essa indústria um dia exista na Paraíba. Ela nunca existiu, nunca houve uma indústria cinematográfica na Paraíba, mas eu acho que a gente tem um potencial sim para fazer isso acontecer.